Temos aqui algumas notícias internacionais agora. Na Ucrânia, passou de 2.000 o número de pessoas retiradas de casa depois do rompimento de uma represa na cidade de Nova Kakhovka. Importante lembrar que esse número se refere apenas à remoção no território que ainda está sob controle de Kiev. A CNN teve acesso exclusivo às áreas inundadas e aos esforços de retirada da população. Depois da destruição catastrófica da barragem de Nova Kakhovka, como se pode ver, ainda há muita água aqui na cidade de Kherson. Uma das coisas surpreendentes é a rapidez com que a água vem subindo. Na verdade, ontem mesmo estávamos aqui a uns 100, talvez 150 metros nessa direção, mas agora toda a área está inundada, não dá mais para chegar lá. Ao mesmo tempo, os esforços de resgate seguem para libertar as pessoas isoladas em casa. A água subiu tão rapidamente que elas não puderam sair. Como você pode ver, a polícia está aqui, o exército também. Eles têm alguns barcos e tentam resgatar os moradores. É uma operação que aconteceu durante toda a noite. As autoridades falaram que não vão descansar, mas o fato é que o resgate acontece sob bombardeio quase constante. A gente ouviu os ataques durante toda a noite, ouvimos agora também durante o dia. São bombardeios que parecem vir de sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e também de artilharia. E como dá para ver aqui, não são apenas as pessoas que estão sendo salvas das construções. Há um monte de animais também. Há muitos gatos aqui nessas gaiolas. Os socorristas vêm aqui e pegam pela cerca ou às vezes pelo telhado. Obviamente, muitos desses animais também estão em perigo, assim como as pessoas que ainda estão presas nessa área. Importante colocar o nosso analista de internacional, Lorival Santana, nessa conversa. Lorival, boa noite. A reportagem do Frederick Pleitgen deixa isso muito claro, né? Os enormes desafios de lidar com uma tragédia humanitária durante uma guerra ali no território ucraniano. Mostra também a presença das forças de segurança ucranianas na margem oeste do rio Dnipro, que é a área sob controle da Ucrânia, e na margem leste. A população está abandonada, Márcio. Ali é controlado pelas forças armadas da Rússia, pelo governo da Rússia, e a população está fazendo apelos desesperados por ajuda. As pessoas estão se afogando, além de perder suas casas, seus animais, sua lavoura, sem ter para onde fugir e sem a ajuda das autoridades, o que é um padrão seguido pela Rússia quando ocupa territórios que ela considera de população hostil. No fundo, essa destruição da barragem, ela abre uma terceira fase na guerra. Se você considera que a primeira fase foi aquela em que a Rússia tentou tomar toda a Ucrânia, decapitar o regime ucraniano e não conseguiu. Depois, a partir de outubro, como uma represália pela destruição da ponte de Kerch, que liga a Crimeia ao continente e à Rússia, eles começaram a destruir a infraestrutura elétrica. Então, para tentar subjugar a população civil e fazê-la desincentivar as autoridades, os líderes, a levar adiante a resistência contra a ocupação. Isso também não deu certo. Agora, com a contraofensiva que estava começando e que claramente tinha chances de tomar boa parte do território ocupado pela Rússia, eles simplesmente destruíram o meio ambiente, né, e alagaram, literalmente inundaram a parte que seria recuperada pela Ucrânia. Isso lembra Saddam Hussein em janeiro e fevereiro de 1991, quando as forças aliadas avançaram para liberar o Kuwait, que estava ocupado desde agosto de 1990 pelo Iraque. O que o Saddam ordenou? Queimar os poços de petróleo, criando um grande desastre ambiental. Foram mais de 600 poços de petróleo que foram queimados e a mensagem era o seguinte: se nós não podemos ter o Kuwait será então destruído na sua riqueza, na sua economia e no seu meio ambiente. É o mesmo tipo de estratégia. A população que vive lá já conhece isso. Inclusive, quando foi construída essa represa nos anos 50 pela União Soviética, ou seja, pela Rússia, eles avisaram a população apenas 3 dias antes que iam inundar a região. Então, a população, dezenas de milhares de pessoas tiveram que fugir, perderam suas casas, suas lavouras. Essa é a área mais fértil
da Ucrânia e uma das mais férteis do mundo para a agricultura. E foram então jogados em indústrias para trabalhar, retirados de suas regiões, mandados para lugares distantes. Da mesma maneira, o Stalin, quando mandou destruir a barragem da represa de Zaporizhia para evitar o avanço das tropas nazistas, 2 vezes, em 41 e em 43. É uma tática bastante conhecida e exatamente quando a ponte de Kerch foi destruída em outubro, foi que o Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse que estavam sendo colocadas minas de dinamites nessa barragem e pediu que inspetores internacionais fossem para a área verificar isso, mas isso naturalmente não foi permitido, autorizado pelas forças de ocupação russa que ocupam e controlam essa área desde maio do ano passado. Táticas conhecidas, mas impactos atingindo em cheio a população inocente da Ucrânia. Obrigado, Lorival Santana.